Boa noite a todos. Câmara Municipal de Herculândia, 13/10/2025. 17ª Sessão Ordinária, 2025. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo o número legal para a instalação desta sessão, sigo com a leitura da citação bíblica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Número 6, 24, 26. Solicita a leitura da ata da 16ª Sessão Ordinária realizada no dia 29 de setembro de 2025. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da 16ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2025, realizada às 20 horas do dia 29 de setembro de 2025, no recinto da Câmara Municipal e transmitida pela página da Câmara Municipal pelo Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores: primeiro secretário, Marcelo Edgar da Silva, e pela segunda secretária, Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, João Severino da Silva, Lorival Bonfim Rocha, Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella, Vitor Henrique Costa, Tatiana de Oliveira Campos e Marcelo Edgar da Silva. Verificada a existência de quórum regimental invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. O presidente seguiu solicitando a leitura de uma citação bíblica, solicitou a leitura da ata da 15ª Sessão Ordinária, realizada em 1º de setembro de 2025, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou a leitura de matéria do expediente, correspondência do Legislativo, leitura das indicações número 144, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, 145, 146, 147, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, que após lida foram devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Leitura do requerimento número 31/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do requerimento número 32/2025, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do veto número 1/2025, de autoria do Poder Executivo. O presidente solicitou a palavra no expediente, convocando a vereadora Tatiana de Oliveira Campos a fazer o uso na tribuna, conforme registro feito em livro, como garante o artigo 118 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia, e para que fossem fazer a inscrição. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos discorreu sobre o veto do Executivo ao projeto de lei número 5/2025, de sua autoria, que estabelece diretrizes para o convívio adequado aos animais no perímetro urbano do município de Herculândia e dá outras providências. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 12/2025, de autoria da mesa diretora, que autoriza o Poder Legislativo de Herculândia a firmar convênio com as instituições financeiras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Foi votada em segunda votação, onde foi aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 13/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que dispõe sobre a implementação do protocolo Não Se Cale, no município de Herculândia, com o objetivo de combater a violência contra a mulher em ambientes de lazer e entretenimento, e dá outras providências. Tiver a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Foi votado em primeira votação, onde foi aprovado por unanimidade. O presidente franqueou a palavra para explicação pessoal, da qual fez o uso o vereador Lorival Bonfim Rocha, que discorreu sobre sua entrega de título de cidadão honorário de Herculândia aos senhores Maicon Menezes de Lucena e José Fábio da Silva Borges. Comentou sobre as solicitações de emendas para o município, onde algumas foram atendidas. E, por fim, comentou sobre a conquista da pá carregadeira, onde o pedido foi feito em parceria com o vereador Marcelo Edgar da Silva e o presidente Marcos Francisco da Silva Sanches, e o vice-prefeito Tião Barraca.
O vereador Marcelo Edgar da Silva fez o uso e discorreu sobre a importância das indicações e a importância de ser atendida. O presidente Marcos Francisco da Silva Sanches fez o uso, cumprimentou, como na última semana esteve em viagem junto com o vereador Lorival Bonfim Rocha, o vereador Marcelo Edgar da Silva e o vice-prefeito Sebastião Rodrigues Neto, onde foram em um evento para receber uma pá carregadeira para o município de Horcolândia. Essa máquina foi conquistada através de um pedido feito pelos mesmos à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, pelo secretário Guilherme Piai, e em audiência realizada em abril de 2025, juntamente com o deputado Gilmacir Santos. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será no dia 13/10/2025, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade. Correspondência do Legislativo. Solicito a leitura das indicações números 148 a 154/2025, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, 150 e 151, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, 152, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos, 156 e 157, de autoria do vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, 158, de autoria da vereadora Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, que após lidas serão devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Câmara Municipal de Horcolândia, indicação número 148/2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, para que coloque placas indicativas de 50 e 30 metros nos sentidos a sinalizar no chão com as mesmas metragens antes e depois da depressão, localizada na Avenida Brasil, esquina com a Rua Duque de Caxias, em frente à nova Casa de Carne, nesta localização do município de Horcolândia, São Paulo. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação pelo motivo de que fizeram esta depressão, mas a sinalização não estão de acordo com o Código de Trânsito. Tudo bem que foi uma necessidade, mas a devida depressão não está com as sinalizações visíveis. A placa que sinaliza a mesma está bem em cima da depressão, e os motoristas que trafegam pelaquele local acabam batendo fortemente com os veículos, causando danos e ainda correndo risco de acidentes. Por isso, indica ao senhor prefeito municipal que coloque uma máxima urgência possível, placas indicando a depressão de 50 e 30 metros nos sentidos e sinalizar no chão com as mesmas metragens, antes e depois da depressão, localizada na Avenida Brasil, esquina com a Rua Duque de Caxias. Com isso se faz necessário esta indicação. Plenário das sessões, Jovino Antônio Neves, Horcolândia, 25 de setembro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 149/2025. A vereadora Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, que faça um estudo junto à Secretaria de Educação do município para a implantação de um projeto de colônia de férias durante o período do recesso escolar. Justificativa. A vereadora que esta subscreve faz a presente indicação, pois foi procurada por várias mães de crianças que frequentam as creches do município, que trabalham e não têm com quem deixar os filhos nesse período de férias escolar. Acabam tendo um grande problema nesse período do ano, pois às vezes não conseguem alguém para ficar com as crianças e isso implica em prejuízo para o trabalho ou até mesmo a perda do emprego. Em outras vezes, as mães necessitam pagar alguém para ficar com os filhos, o que acaba onerando consideravelmente o orçamento familiar do mês. Não se questiona aqui um direito às férias dos servidores que trabalham nas creches do município, pois eles têm o direito de descansar, mas que se faça uma escala entre os servidores para que todos gozem das férias sem prejuízo. Deste modo, demonstrando o interesse público
interessando na presente indicação, aguardo que a mesma seja analisada com atenção merecida e que em seguida possa ser atendida. Plenário Jovino Antônio Neves, 5 de outubro de 2025, Renata Aparecido de Castro Freitas Rodela. Indicação número 150/2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que providencie a pintura dos nomes das ruas e avenidas nos postes de iluminação pública no município. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação após observar a falta de sinalização dos nomes de ruas e avenidas em nosso município, bem como a solicitação de munícipes, onde os mesmos relatam que a falta de sinalização tem dificultado que as visitas e entregadores encontrem suas residências. Deste modo, a pintura resolveria ou pelo menos reduziria tal problema. Diante do exposto é que se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 7 de outubro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 151/2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que providencie junto à Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a instalação de rede secundária de energia nas seguintes localizações: Rua Marechal Deodoro, entre o número 407 e 548, Rua Princesa Isabel, entre os números 407 e 462, Rua Celso Teixeira Lacerda, do número 167 até a Rua Luiz Carlos Antônio e da Rua Luiz Carlos Antônio até o cruzamento com a Avenida Brasil. Justificativa. O vereador que essa subscreve faz a presente indicação com a finalidade de garantir a iluminação pública nesses locais. É importante ressaltar que esses pedidos é também uma solicitação da população que tem reclamado com a frequência e falta de iluminação nas áreas mencionadas. A falta de iluminação prejudica a qualidade de vida das pessoas que moram por perto desses locais, bem como é um problema de segurança para todos que transitam por essa área. Com a instalação da rede secundária de energia, será possível melhorar a iluminação de tais lugares, resolvendo assim esse problema e atendendo a essa importante demanda da população. Por essas razões, se faz necessário a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 8 de outubro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 152/2025. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Herculândia que, através da Secretaria Municipal de Esporte, seja realizada a manutenção no muro do Estádio Municipal Nelson Martins Alves, bem como a instalação de portão na entrada principal. Justificativa. A presente indicação se justifica após moradores reclamarem e constatar pessoalmente, em visita ao local, que o muro se encontra com diversas placas quebradas, gerando um enorme risco aos moradores da Rua Padre Anchieta, não só pelo risco de desmoronar, mas também por dar acesso ao campo de uma altura muito arriscada para as crianças, tendo em vista que uma queda dali geraria um grave acidente. Além do muro, também indica a instalação do portão que dá acesso à entrada principal do estádio, pois o que tinha foi retirado e nunca mais foi reinstalado ou substituído. Já tivemos ocorrência de veículos entrando no gramado e degradando o mesmo, por sinal ainda está em fase de manutenção. Pensando para evitar acidentes e gastos com indenizações e manutenções extras do gramado, é que se faz necessária a presente indicação. Herculândia, 8 de outubro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 153/2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, para colocar guias e sarjetas na rua Augusto Ferreira de Castro, entre a Avenida Amador Flávio Simões e a Avenida André Valderramas, e nas avenidas Joaquim Alves Nogueira de Lima e André Valderramas, entre a rua Euclides da Cunha e Augusto Ferreira de Castro, nesse município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação a pedido de vários proprietários do terreno e moradores que residem, já concluídas no local, onde os mesmos querem fazer
as calçadas em frente às suas residências e terrenos, de modo que as guias e sarjetas colocadas e os mesmos fazendo as calçadas ofereceriam maior segurança para todos e conseguiriam canalizar melhor as águas em tempos fortes de chuva, pois atualmente as fortes chuvas abrem valetas que impedem de entrar e de sair dos respectivos imóveis. Por isso se faz necessária a presente indicação. Plenário das sessões Jovino Antônio Neves, Herculândia, 7 de outubro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 154/2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, a contratação de uma segurança fixa em período integral para o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, nesse município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação, solicitando a contratação de um segurança fixo para o período integral de trabalho do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, respeitando o horário das refeições estipulada por lei. O CAPS é uma instituição do Sistema Único de Saúde, SUS, que oferece serviços de saúde mental para as pessoas em sofrimento psíquico, incluindo aquelas com transtornos mentais graves ou relacionados ao uso de álcool ou de drogas. Funcionando em regime de porta aberta, o CAPS busca a reabilitação psicossocial dos usuários, mantendo os contatos com a família e a comunidade, através de tratamento ambulatorial e suporte de uma equipe multiprofissional. E devido ao número alto de atendimento com transtorno acima citado, se faz necessária essa presente indicação. Plenário das sessões Jovino Antônio Neves, Herculândia, 7 de outubro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 156/2025. O vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, Paulo Sérgio de Oliveira, que construa um ponto de apoio aos trabalhadores rurais e população no geral, com os bebedouros refrigerados na Praça Prefeito Francisco Rodrigues Simões. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação após verificar a necessidade da instalação de um bebedouro refrigerado, devido à alta da temperatura dos últimos tempos, de modo que os trabalhadores rurais possam encher suas garrafas térmicas antes de irem aos seus respectivos trabalhos, bem como as pessoas que transitam na praça que tenham acesso à água refrigerada. Por esta razão, se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 9 de outubro de 2025, Marcos Francisco da Silva Sanches. Indicação número 157/2025. O vereador Marcos Francisco da Silva Sanches, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor prefeito municipal, Paulo Sérgio de Oliveira, solicitando a construção de banheiros femininos e masculinos e refrigerador para o Recanto dos IPs, Viveiro dos Mudeiros. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação para garantir que os Recantos dos IP continue a ser um espaço de excelência, acolhendo visitantes e os que ali trabalham, proporcionando conforto e segurança que merecem. A implementação de melhorias na infraestrutura é fundamental. A instalação de banheiros feminino e masculino, além da aquisição de um refrigerador, são investimentos estratégicos que impactarão positivamente a experiência de todos que trabalham e visitam o local. Por esta razão, se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 9 de outubro de 2025, Marco Francisco da Silva Sanches. Indicação número 158/2025. A vereadora Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que instale um quebra-molas na rua Gastão Vidigal, altura do número 625, no bairro Água Boa. Justificativa. A vereadora que esta subscreve faz a presente indicação para proporcionar maior segurança aos munícipes e às pessoas que transitam naquele local. E a referida rua tem sido palco de fluxos grandes de veículos que transitam em alta velocidade, o que tem gerado grande insegurança para os moradores do local, especialmente para as crianças e idosos. A implantação do quebra-molas é essencial para reduzir a velocidade dos veículos, motos, diminuindo o risco de acidentes e atropelamentos. Plenário Jovino Antônio Neves, 9 de outubro de 2025, Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella.
Solicita a leitura dos requerimentos 33, 34/2025, de autoria dos vereadores Marcelo Edgar da Silva, Marcos Francisco da Silva Sanches, Lorival Bonfim Rocha e João Severino da Silva. Câmara Municipal de Herculândia, requerimento número 33/2025. Excelentíssimo presidente, senhor presidente da Câmara Municipal de Herculândia, São Paulo. Os vereadores que ao final subscrevem, fazendo uso das suas prerrogativas legais e regimentais, vêm apresentar o seguinte requerimento, conforme as razões e justificativas abaixo. Recentemente, em visita ao Clube João Moreira Emed, constatou que as instalações e piscinas construídas estão em situações de absoluto abandono, conforme fotos que acompanham o presente requerimento. Considerando o interesse público na conservação do patrimônio e a disponibilização dos espaços de lazer adequados para a população e eventuais descasos no trato com a propriedade pública, requeremos que sejam esclarecidos os seguintes questionamentos no prazo legal. Primeiro, qual o status legal e administrativo atual do Clube João Moreira Emed? O clube é gerido diretamente pela Prefeitura, por meio de concessão, ou há algum outro modelo de gestão em vigor? 2. Qual o motivo específico para o atual estado de absoluto abandono das instalações e piscinas, conforme constatado? A Prefeitura tem conhecimento de que a água parada favorece o criador de mosquitos de dengue, entre outros vetores? 3. Houve dotação orçamentária para manutenção, reforma ou revitalização do Clube João Moreira Emed nos últimos 3 anos? Em caso positivo, detalhar os valores e a aplicação dos recursos. 4. Qual o plano de ação ou cronograma da Prefeitura Municipal para a recuperação imediata das instalações, em especial das piscinas, visando a sua reabertura e utilização pela comunidade? 5. Existe alguma fiscalização periódica realizada pela Prefeitura sobre o estado de conservação do clube? Em caso afirmativo, apresentar o registro das últimas 3 inspeções realizadas. Assim, para que a Câmara possa exercer seu poder fiscalizador, requerer seja o presente requerimento. Justificativa. O presente requerimento tem informações e esclarecimentos se faz urgente, não apenas pela má gestão do patrimônio público, mas principalmente para iminência de um grave risco à saúde pública da população de Herculândia. O Clube João Moreira Emed, conforme constatado, encontra-se em estado de absoluto abandono, com suas piscinas e instalações desativadas e sem manutenção. Essa situação cria um ambiente ideal para os proliferadores do vetor de doenças, o mosquito Aedes aegypti. As piscinas abandonadas, caixa d'água destampada, estruturas que acumulam lixo ou recipientes são proporcionais criadouros de mosquito em uma área central de um grande acesso como o clube. O acúmulo de água parada, limpa ou suja, torna-se um perigo foco de infestação. A inação na recuperação e limpeza do local pode levar ao aumento significativo dos casos de dengue, zika vírus e chikungunya no município. A responsabilidade pela saúde pública é primária do Poder Executivo Municipal. A omissão em relação ao foco de Aedes aegypti em propriedade pública configura uma falha grave no dever de zelar pela saúde e a segurança da comunidade. A manutenção de um foco de doenças em área sob responsabilidade municipal, após ser devidamente comunicada, como é o caso deste requerimento, expõe o prefeito municipal e sua equipe à responsabilidade por improbabilidade administrativa, Lei nº 8.429/92, especialmente por atos que atendem como os princípios da legalidade e da eficiência, e por omissão no combate a um problema sanitário de interesse coletivo. O não tratamento das piscinas e instalações do Clube João Moreira Emed, neste contexto, não é apenas um dano estético ou patrimonial, mas uma ameaça direta à vida e à saúde do cidadão, exigindo uma resposta e um plano de intervenção imediatos por parte da administração municipal. Portanto, os esclarecimentos dos pontos requeridos e a ação imediata de saneamento do local são medidas inadiáveis para evitar o potencial epidemia de doenças transmitida pelo mosquito Aedes aegypti em Herculândia. Em anexo seguem as fotos capturadas no local. Por tais motivos, os esclarecimentos desse
Requerimentos são necessários. Herculândia, 9 de outubro de 2025, Marcelo Edgar da Silva, Marcos Francisco da Silva Chances, Lorival Bonfim Rocha e João Severino da Silva, vereador. Está em discussão o requerimento. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Senhor presidente, nobres edis, funcionários da casa, quem nos assiste pela rede social. Em visita ao local, ali no clube João Moreira Emede, a gente constatou, né, um verdadeiro abandono das piscinas que são instaladas lá naquele local. As pequenas secas, rachadas, a maior com água no fundo, que inclusive já com larvas, né? E isso ainda porque a gente estava no período de seca. Agora imagina agora que entra o período das águas, né? Então, é um meio de fiscalizar, de cobrar do setor executivo para que as providências sejam tomadas, né? Para que não prolifere mais larvas, mais mosquitos, né, da dengue e outros, e para que não venha ter mais problema de saúde no nosso município. Então fica aí um alerta, fica aí um apelo para o executivo ter um pouco mais de atenção com o local e, consequentemente, com a população. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, os vereadores, presidente, primeiro secretário, aos funcionários da casa, a população que nos acompanha. Só quero deixar registrado aqui o meu apoio aos autores desse requerimento, muito bem formulado. O que me entristece é ver requerimentos e indicações só sendo repetidos, porque esse requerimento também já foi apresentado na outra legislatura. Eu até estava comentando aqui com o Marcos, que já estive lá também junto com o Rogério, na época, olhando, acompanhando, e aí eu me pergunto assim, se não vai adaptar para poder ter o alvará do Corpo de Bombeiros, se não vai utilizar, então a terra, né, o que a gente estava comentando aqui, pelo menos é um problema menos. E fica feio, não só para a administração, mas para nós também, um local que sempre tem eventos de igreja, casamento, festa de aniversário, e naquele abandono do jeito que está. Acredito que cabe sim improbidade administrativa se essas providências não forem tomadas realmente, e tenho meu total apoio. Parabéns aos autores do requerimento. Boa noite a todos, mais uma vez, a mesa diretora, os nobres parlamentares, população que nos assiste, funcionários da Câmara. Então, como fala aqui no requerimento, é triste de a gente ver ali aquele local em total abandono. Inclusive no dia que nós fomos lá, estava cheio de criança lá dentro do clube, um movimento danado. E como a vereadora Tati falou, isso aqui é recorrente, não é a primeira vez que isso aí a gente alerta o executivo. Ali daria um local ali, ó, aquelas piscinas ali, ó, fizesse ali uma reforma naquilo, para ter uma fisioterapia ali, ó, um local coberto ali, uma hidroterapia, aliás, que o nosso município tanto precisa, e a gente vê ali um descaso daquele. E eu também me procurei informar que o prefeito muitas vezes fala que ele não sabia, que não chegou até ele. Tem informações que pessoas encaminhou documento para eles, para o executivo, para ser tomado decisão, e infelizmente está lá. Como falou o Lorival também, imagine agora que esse período de chuva, até com essa chuvarada que teve agora aí, eu estava pensando naquela lona que está lá em cima, que lá deve estar cheio d'água, deve estar uma barbaridade. Então esperamos que o executivo tome providência para que aquilo lá não cause um dano maior para a população nossa. Meu muito obrigado.
Está em votação o requerimento. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do requerimento número 34/2025. Câmara Municipal de Horcolândia, requerimento número 34/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Horcolândia, São Paulo. O vereador que ao final se subscreve faz o uso das prerrogativas legais e regimentais em apresentar o seguinte requerimento, conforme as razões e justificativas abaixo. O presente requerimento visa solicitar informações e esclarecimentos oficiais a respeito do recente e prolongada interrupção do serviço de transporte escolar no município, baseando-se em denúncias recebidas e fatos apurados. Chegou ao nosso conhecimento, por meio de uma denúncia do munícipe, a ausência do transporte escolar por 6 dias, o que resultou na impossibilidade de diversas crianças frequentarem as aulas. Após a verificação, constatamos que os bairros e localidades afetadas pela paralisação foram Córdoba, Ligação, Pedro Camargo, Baixa Fria e Distrito de Juliânia. Segundo informações obtidas, a interrupção no serviço ocorreu em decorrência de veículos da frota escolar estarem quebrados. Considerando o grave transtorno causado às famílias, o prejuízo pedagogo imposto aos estudantes e a necessidade de zelar pela correta gestão e manutenção do patrimônio público, solicitamos que sejam respondidos os seguintes questionamentos nos prazos legais. Primeiro, qual foi o motivo exato para a ausência do transporte escolar por 6 dias? 1. Qual veículo, modelo ou placa, número de patrimônio apresentaram problemas mecânicos que resultaram a paralisação do serviço? Qual a data e o tipo de serviço de manutenção preventiva ou corretiva que foi realizado por últimos em cada um desses veículos? Apresentar cópia das ordens de serviços e notas fiscais correspondentes. 1. O veículo avariados foram consertados e o serviço de transporte escolar foi integralmente restabelecido nas rotas dos bairros e localidades citadas, Córdoba, Ligação, Pedro Camargo, Baixa Fria, Distrito de Juliânia? Quais medidas estão sendo tomadas pela administração municipal para garantir que a frota do transporte escolar esteja em condições plenas de uso, evitando futuras interrupções e assegurando o direito à educação dos estudantes? Justificativa. O presente requerimento tem informações, não se limita a um mero pedido de dados. Sua urgência e relevância residem na necessidade de proteger o direito fundamental à educação, conforme estabelecido pela Constituição Federal, artigo 205. O transporte escolar é um serviço público essencial e um meio instrumental para garantir o acesso e a permanência dos alunos nas escolas, artigo 208. Parágrafo no artigo 4º. Da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e Lei nº 9.394/96. A interrupção do serviço por 6 dias na localidade do Córdoba, Ligação, Pedro Camargo, Baixa Fria e Distrito de Juliânia configura uma omissão grave do Poder Executivo que vai além de um simples contratempo logístico. Tal falha compromete a frequência escolar, o calendário letivo e o desenvolvimento pedagógico de dezenas de estudantes. Ademais, a alegação dos veículos quebrados levanta sérias preocupações sobre a gestão e a manutenção do patrimônio público e a aplicação dos recursos destinados à educação. A má conservação da frota sugere uma possível negligência na fiscalização e no trato, bem como essenciais aos serviços públicos, o que exige pronta e transparente justificação. O requerimento, portanto, cumpre o papel de fiscalização do Executivo, inerente ao controle social e à transparência. A falha na prestação de um serviço público essencial como o transporte escolar, especialmente quando ligada à negligência de manutenção de veículos, pode acarretar uma responsabilização do prefeito municipal nas esferas administrativa, civil e eventualmente penal. A omissão em providenciar a manutenção adequada da frota ou a interrupção injustificada
de um serviço essencial para configurar atos de improbidade administrativa. Dependendo da intencionalidade, dolo ou da gravidade da negligência, o prefeito pode incorrer em crime previsto no Código Penal ou em legislações específicas, tais como crime de prevaricação, já que a omissão é no dever de regularizar o serviço essencial sem justificativas plausíveis, pode levar a essa tipificação. Há ainda a possibilidade de um crime de omissão imprópria à sua interrupção no transporte. Colocar em risco a saúde ou a segurança das crianças, por exemplo, ao forçá-las a usar meios de transporte inseguros ou percorrer longas distâncias a pé, a responsabilidade pode se agravar. Ademais, o prefeito pode ser responsabilizado por crimes de responsabilidade, julgados pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Justiça, caso fiquem comprovadas as negligências na conservação do patrimônio e a inobservância da lei quanto à garantia do acesso à educação. A falha continuada, a omissão na manutenção do transporte escolar em Herculândia não representa apenas um problema logístico, mas uma potencial violação dos deveres funcionais e constitucionais, demandando a providências imediatas para a regularização do serviço e ao devido esclarecimento à população e aos órgãos de controle. Por tais motivos, os esclarecimentos desse requerimento são necessários. Herculândia, 9 de outubro de 2025, Marco Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Lorival Bonfim Rocha, João Severino da Silva. Está em discussão o requerimento. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segunda secretária, nobres colegas vereadores, funcionários da casa e a população que nos acompanha pelo Facebook. Esse requerimento que nós fizemos aí é devido à falta de ônibus para puxar os alunos das zonas rurais, né? Tem um programa chamado Caminho da Escola, né, pelo governo federal, que repassa o dinheiro para trazer os alunos. E teve aluno que ficou 6 dias sem vir para a escola. A mãe dos alunos me ligava, eu procurava o presidente, procurei o Marcelinho, procurei o Lorival, os outros vereadores também acho que foi procurado, e falava o que estava acontecendo. Aí eu procurei o secretário de transporte e ele falava que os ônibus estavam quebrados, tinha 14 ônibus na oficina, inclusive nós demos uma volta, eu, o Marcos e o Marcelinho, né? Só numa oficina encontrou 7 ônibus quebrados. 7 ônibus quebrados, numa oficina. Aí, ali no Pedro Camargo, ficou 4 dias sem buscar os alunos. Lá no Marco 8, ali no Corba, tudo 6 dias. Aí a mãe me ligou, falou que ia fazer uma denúncia na ouvidoria da Câmara. E fez a denúncia. Acho que todos vocês estão cientes disso, que a denúncia foi feita na ouvidoria da nossa Câmara. E a mãe falou para mim assim, o programa é Caminho da Escola, o nosso aqui, aluno não vem para a escola, porque é uma vergonha que está acontecendo no nosso município. Tem um programa, não faz a manutenção nos ônibus na época correta, que é na época das férias. Acontece, o ônibus não vai buscar os alunos, as mães dos alunos ligam para todos os vereadores, eu acho que todos estão cientes disso, nós estamos levando paulada por falta de competência das pessoas que estão aí dentro. Se tem o dinheiro para arrumar o ônibus, porque não está andando as coisas aí dentro dessa prefeitura. Se é licitação, se tem burocracia, eu acho que os alunos têm a prioridade, principalmente do sítio, vir para a escola. Se tem um programa, eu acho que nós temos que cumprir esse programa do Caminho da Escola. E eu fico indignado de ver uma situação que está acontecendo no nosso município. Nós estamos sendo cobrados, nós, vereadores, não só eu, como os 9 vereadores, todos são cobrados, e tem que ter uma providência urgente, que do jeito que está feia a coisa para o nosso município. Muito obrigado. Só para complementar de novo, que nem o nobre vereador está falando. Infelizmente, é uma vergonha que está acontecendo
com a questão desses ônibus. Chegou até nós 14 veículos quebrados, ônibus, isso só ônibus. E a gente vai na prefeitura, conversa, fala, e a gente acaba não acontecendo as coisas, e aí chega ao ponto de não buscar os alunos da zona rural. Então que o prefeito olhe com mais carinho, porque está difícil a situação nesse sentido. A gente não sabe ao certo o que está acontecendo ali, mas Herculândia nunca teve um problema desse, de ter essa paralisação, de não ter ônibus para buscar as crianças da área rural. É só. Uma boa noite. Está em votação o referido requerimento. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura dos projetos de decreto número 10 e 11 de 2025, que concede o título de cidadão honorário herculandense ao deputado federal José Augusto Rosa e concede o título de cidadã honorária herculandense ao deputado estadual Daniele Mazzucchelli Alonso, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Câmara Municipal de Herculândia, projeto de decreto número 10/2025. Concede título de cidadão honorário herculandense ao deputado federal José Augusto Rosa. Artigo 1º. Fica outorgado o título de cidadão honorário de Herculândia ao senhor José Augusto Rosa em reconhecimento ao seu trabalho como deputado, bem como por suas atuações em favor do município de Herculândia. Artigo 2º. O diploma a ser conferido nos termos do artigo anterior será entregue ao ilustre homenageado em sessão solene do Poder Legislativo Municipal, em data previamente fixada pelo presidente da mesa diretora. Artigo 3º. Para fazer face às despesas decorrentes da execução desse decreto, a mesa diretora da Câmara Municipal utilizará dotações próprias, consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Herculândia, 7 de outubro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Justificativa. O presente projeto tem como objetivo conceder o título de cidadão honorário herculandense ao deputado federal Capitão Augusto, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados como deputado em especial por sua contribuição para o município de Herculândia. Nascido em Ourinhos no dia 4 de outubro de 1966, Capitão Augusto é formado como oficial da Polícia Militar desde 1994 e graduado em Direito pela Faculdade Eduvale de Avaré. Eleito deputado federal em 2014 e reeleito em 2018 e 2022, atualmente exerce o papel em destaque na Câmara dos Deputados, onde já atuou como vice-líder do governo Michel Temer e vice-líder do governo Bolsonaro. Dentro do Partido Liberal, também já exerceu funções de destaque, como vice-presidente nacional e vice-líder. Foi presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública em 2017 e 2023 e já presidiu por 3 vezes a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Também foi relator do pacote anticrime e, mais importante, conjunto de medidas legislativas de combate à criminalidade desde a Constituição de 1988. Sua atuação ultrapassou as fronteiras nacionais, representando o Brasil em diversas missões oficiais e internacionais, incluindo na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e conferências em Moscou, Berlim e Panamá, além de outras missões oficiais no Uruguai, Singapura, Emirados Árabes, Portugal e Canadá. Por sua trajetória exemplar, Capitão Augusto foi considerado em mais de 50 unidades militares
recebendo 3 vezes o prêmio Congresso em Foco e 2 vezes o prêmio Ranking Político entre os melhores deputados do Brasil. Também já recebeu mais de 40 títulos de cidadãos honorários em reconhecimento ao trabalho prestado aos municípios brasileiros. Em nosso município, destaca-se a expressiva contribuição do deputado Capitão Augusto, que, juntamente com sua esposa, a deputada estadual Dani Alonso, destinou mais de 2,5 milhões em recursos para o município. Dentre os repasses estão 900 mil para a área da saúde, 400 mil para a educação, 300 mil para o apoio de festa do peão de Herculândia, além do encaminhamento de recursos ao Fundo Social de São Paulo, viabilizando assim a vinda da carreta de capacitação profissional, com cursos voltados à qualificação à população. Diante do exposto, fica claro seu destaque na carreira pública, bem como seu apreço e atenção por nosso município, motivos que o credenciam para receber o título Cidadão Honorário Herculandense. Herculândia, Câmara Municipal de Herculândia, 7 de outubro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos, vereadora. Está em discussão o projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Boa noite mais uma vez. Vou fazer uso, ser breve, acredito que está bem detalhado já o projeto de decreto, mas quero aqui pedir o apoio dos nobres vereadores para que esse projeto seja realmente dado andamento e que nós possamos entregar o título de cidadão honorário herculandense. No momento, estamos falando do Capitão Augusto, um deputado federal muito próximo aqui da nossa região, o que é difícil, falo porque é muito complicado você ter acesso a um deputado federal, um acesso direto, onde o deputado visita o município, procura por pequenos municípios, que a gente fala, pequenos municípios não geram tantos votos, né? Alguns deputados só querem saber de destinar verbas e visitar municípios maiores, pensando em mais votos em época de eleição. E, graças a Deus, nós temos aqui o deputado federal Capitão Augusto, que, juntamente com a sua esposa, já vou fazer uso do da próxima pauta já, que fala da Dani Alonso, também nossa deputada estadual. Os dois, um casal que visam sempre promover o melhor para o município de Herculândia. Já destinaram aí 2,5 milhões no último mandato. Acredito que é um montante muito alto, se nós fôssemos comparar aí com alguns municípios vizinhos. Acho que é válido, sim. São deputados aqui, como eu disse, ele de Ourinhos, ela de Marília. Na verdade, a Dani já cresceu um tempo aqui na cidade de Herculândia também, sempre visitando aqui a praça, passeando nos familiares, sobrinha do nosso ex-vereador Braz Rodrigues, e que ambos têm um olhar apurado para o nosso município de Herculândia. Sempre que necessário, estão presentes, estão destinando não só emendas, mas também equipamentos importantes, veículos, para que o nosso município possa se desenvolver de uma maneira melhor. Muito obrigada a todos. Está em votação o projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicita a leitura do projeto de decreto, concede título de cidadão honorário herculandense a deputada estadual Daniele Mazzucchelli Alonso. Câmara Municipal de Herculândia. Projeto de decreto número 11/2025. Concede título de cidadão honorário herculandense à deputada estadual Daniele Mazzucchelli Alonso. Artigo 1º. Fica outorgado o título de cidadão honorário de Herculândia à senhora Daniele Mazzucchelli Alonso em reconhecimento ao seu trabalho como deputada, bem como com sua atuação em favor do município de Herculândia. Artigo 2º. O diploma a ser conferido nos termos do artigo anterior, será entregue à ilustre homenageada em sessão solene do Poder Legislativo Municipal, em data previamente fixada pelo presidente da mesa diretora. Artigo 3º. Para fazer face das despesas decorrentes da execução deste decreto, a mesa diretora da Câmara Municipal utilizará dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.
Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Horcolândia, 7 de outubro de 2025, Tatiane de Oliveira Campos. Justificativa. A presente homenagem tem por finalidade conceder o título de cidadão honorário herculandense à senhora Dani Alonso, em reconhecimento à sua destacada trajetória profissional, bem como às relevantes contribuições que tem prestado ao município de Horcolândia. Filha do senhor Daniel Alonso e da senhora Selma Regina Mazzucchelli Alonso, ambos inclusive naturais de Horcolândia, é casada com o deputado federal Capitão Augusto e mãe da Bruna. Dani concilia com dedicação à vida familiar e ao serviço à população, guiada por seu princípio cristão e pelo legado de seus pais. Empresária de destaque nos segmentos de materiais de construções, móveis e decorações, Dana Alonso também é arquiteta especializada em gestão empresarial, sendo reconhecida nacionalmente como a primeira mulher a liderar o comércio de materiais de construções no Brasil. Atualmente exerce também a presidência da FECOMAC, Federação das Associações dos Comércios de Materiais de Construção. Sua atuação pioneira abriu caminhos e inspirou inúmeras mulheres a assumir posições de liderança no setor produtivo e em outras áreas da sociedade. Na vida pública, foi eleita deputada estadual por São Paulo em 2022, pelo Partido Liberal, PL, com expressiva votação de 80.315 votos, consolidando-se como uma das lideranças femininas mais influentes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde ocupa o cargo de vice-líder do Partido Liberal e participa ativamente em comissões de grande relevância como as da Saúde, Habitação e Infraestrutura, além de presidir a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. É também idealizadora do movimento Mulher Inteira, que tem como propósito capacitar e inspirar mulheres a se tornarem agentes de transformações em todas as esferas de sua vida, que seja a vida profissional, familiar ou social. Sempre disposta a ajudar o nosso município, a deputada, juntamente com seu esposo, o deputado Capitão Augusto, já destinou mais de 2,5 milhões em recursos para a Horcolândia. Dentre eles estão 900 mil para a saúde, 400 mil para a educação, 300 mil para a festa do peão de Horcolândia, além do encaminhamento de recursos ao Fundo Social de São Paulo, o que viabilizou a vinda da carreta de capacitação profissional da nossa cidade. Por todo o exposto, entendo ser pertinente a aprovação dessa merecida homenagem à deputada Dani Alonso. Câmara Municipal de Horcolândia, 7 de outubro de 2025, Tatiane de Oliveira Campos, vereadora. Está em discussão o decreto. Quem for fazer o uso, fazer a inscrição. Eu só vou complementar aqui a minha fala, que eu já fiz a discussão e disse que seria para a próxima propositura também, mas dizer assim o quanto eu admiro a deputada Dani Alonso, não só como deputada, mas como pessoa. Eu falo que ela é uma das mulheres que nos inspira. Hoje nós temos aqui na nossa Câmara 2 mulheres, somos a minoria, né, Renatinha? Mas eu falo assim que ela nos inspira a como lidar em ser a minoria dentro do cenário político, em como nos organizar para não deixar a nossa família, o nosso trabalho, a parte cristã de lado. Então, eu falo assim que ela é uma inspiradora. Eu tive o privilégio de poder participar desse programa do qual ela faz Mulher Inteira, onde foi sediado na cidade de Marília, um evento muito grande, do qual realmente assim não se fala em política, mas se fala sobre a importância da mulher em todos os espaços, né? Não só dentro do trabalho, mas também na família, com os filhos, em como a gente consegue se organizar para tentar dar conta de tudo. Então, acho que é muito bom, muito motivador, e que bom que ela pensa não só no trabalho político, mas em nos fortalecer também nessa questão. Então, tem a minha admiração e é uma das mulheres que me incentivam a permanecer e continuar esse trabalho que eu dei início. Peço também o apoio de todos para que ela possa receber essa homenagem. Obrigada.
Está em votação o decreto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da emenda que altera o artigo 12º do projeto de lei número 15/2025. Câmara Municipal de Herculândia. Emenda. Vereador Marcos Francisco da Silva Sanches. Artigo 1º. Altera-se o artigo 12º do projeto de lei número 15/2025, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 12º. O Poder Legislativo encaminhará ao setor de contabilidade do Poder Executivo até 30/8/2026 suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Herculândia, 9 de outubro de 2025, Marcos Francisco da Silva Sanches. Justificativa. A presente emenda é necessária para corrigir erros de digitação no PLDO 15/2025, que constatava como data para entrega do orçamento no dia 15/8/2024. Dessa forma, com a finalidade de adequação das datas, a presente emenda deve ser aprovada. Herculândia, 9 de outubro de 2025, Marcos Francisco da Silva Sanches. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Relatório. Projeto de Lei nº 15 de 2025, autoria do Poder Executivo. O relator designado, que ao final subscreve, vem apresentar o parecer sobre o Projeto de Lei nº 15 de 2025, na forma que segue. Relatório. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. O projeto de lei faz parte das leis orçamentárias, sendo responsável por estabelecer as diretrizes, metas e prioridades do orçamento do município de Herculândia para o exercício de 2026. Foi apresentada emenda apenas para corrigir erro de digitação. Houve a elaboração de consulta pública online e física, contendo diversas questões atinentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias, e posteriormente foi realizada audiência pública para debater o projeto. Da consulta pública extraiu-se o seguinte: 1. Quais são as áreas que o Poder Executivo deve concentrar seus esforços para o próximo ano? Saúde, 66,7%, segurança, 66,9%, educação, obras e planejamento urbano, infraestrutura, meio ambiente, esporte e lazer, 33,3%. Quais são as áreas que o Poder Executivo deve concentrar seus esforços para o próximo ano? Escolha até 3 prioridades, segue o gráfico demonstrando as escolhas. A saúde. Aumentar a oferta de consultas médicas na unidade básica de saúde, 100%. Atendimento médico especializado, 100%. Melhorar a oferta e disponibilidade de medicamentos, 66,7%. Do desenvolvimento econômico, turismo e cultural. Ações para a gestão de emprego e renda, 100%. Atividades formativas, 66,7%. Demais, 33,3%. Infraestrutura. Melhoria de serviços, limpeza, iluminação pública e arborização, 100%. Pavimentação, melhoria do sistema de água, sinalização de trânsito, 66,7%. Sinalização de trânsito, 66,7%.
Meio Ambiente e Agricultura. Melhorar a coleta seletiva de lixos, 100%. Programas de educação e incentivo para a preservação do meio ambiente, melhoria, coleta de lixo, melhoria de parques e praças, 66,7%. Educação. Equipamentos de informática para os alunos, 66,7%. Demais, 33,3%. Assistência social. Ações para atendimento de pessoas em situação de risco social, 100%. Desenvolvimento de atividades com crianças e adolescentes, 66,7%. Desenvolvimento de atividades com pessoas idosas, 66,7%. Segurança. Quais as principais metas de melhoria? 3 opções. Instalação de câmeras de vigilância, 81%. Melhoria de iluminação pública em áreas críticas, programas de prevenção à violência, programas de educação e segurança no trânsito, parcerias com a comunidade para a segurança local, 66,7%. Foi apresentada emenda apenas para a correção do artigo 12 do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que possuía erro de digitação. Esse é o relato do voto. A Constituição Federal, no artigo 166, estabelece regras para a elaboração das leis orçamentárias, dispondo que: o artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. A Lei Orgânica do Município de Horcolândia, em seu artigo 124, prevê: os projetos de lei relativo ao Plano Plurianual e ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a qual caberá: 1. Examinar ou emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito municipal. 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos de programas de investimentos e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas na comissão, que sobre elas emitirá parecer e apreciará na forma regimental. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou os projetos que o modifiquem podem ser aprovadas caso: 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, incluindo as que incidem sobre: a. Dotações para pessoal e seus encargos. B. Serviço de dívida. Ou 3. Sejam relacionados: a. com correção de erros ou omissões, ou b. com os dispositivos do texto do projeto de lei. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias apresentado demonstra um compromisso com o equilíbrio financeiro, alinhando-se aos princípios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pois há previsão de receitas e despesas, apresentando estimativas realistas de receitas, levando em consideração a evolução das receitas tributárias e outras fontes de recursos. O projeto estabelece ainda metas claras e específicas para o resultado primário e para a dívida pública, conforme exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A definição de metas é essencial para garantir a transparência e a responsabilização na gestão fiscal, além de permitir um acompanhamento efetivo de execução orçamentária. Por fim, as diretrizes propostas no projeto buscam garantir a sustentabilidade fiscal ao longo prazo, evitando a geração de déficits que possam comprometer a saúde financeira do Estado, bem como a contingência estabelecida em caso de necessidade, além de estar integrado aos planos de desenvolvimento e políticas públicas, garantindo que os recursos sejam direcionados para áreas prioritárias e que atendam às necessidades da população. Considerando que o projeto: a. teve seu trâmite regular obedecendo aos ritos legais, b. demonstrou equilíbrio entre receitas e despesas, e c. atendeu aos requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Este relator é favorável ao projeto de lei número 15 de 2025, bem como favorável à emenda apresentada respeitando a autonomia que a administração municipal possui para a plena execução orçamentária através da gestão e planejamento de seu programa de governo, amparado pelas normas vigentes que regem os princípios da administração pública. Horcolândia, 9 de outubro de 2025, Renata Aparecida de Castro Freitas, relator. Parecer número 15 de 2025 ao projeto de lei número 15 de 2025. A Comissão de Finanças e Orçamentos, nos termos da Lei Orgânica do Município de Horcolândia e do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e após deliberação ocorrida em 9 de 10 de 2025, emite decisão favorável
ao projeto de lei número 15 de 2025, nos termos do parágrafo 1º, artigo 164 do regime interno. O relatório terá força de parecer, vez que aprovado por unanimidade. Herculândia, 9 de outubro de 2025, presidente Lorival Bonfim Rocha, vice-presidente Vitor Henrique Costa e membro Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Projeto de lei número 16 de 2025. Autoria do Poder Executivo. O relator designado, que ao final subscreve, vem apresentar sobre o projeto de lei número 16 de 2025, na forma que segue. Relatório. Trata-se do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026. O projeto de lei faz parte das leis orçamentárias, sendo responsável por estabelecer as diretrizes, metas e prioridades do orçamento do município de Herculândia para o exercício de 2026. Não foram apresentadas emendas. Esse é o relato. Voto. A Constituição Federal, no artigo 166, estabelece regras para a elaboração das leis orçamentárias, dispondo que: o artigo 166, os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos critérios adicionais serão apreciados pelas duas casas no Congresso Nacional na forma do regimento interno comum. Também é previsto pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 124. O projeto de lei cumpre rigorosamente os requisitos formais estabelecidos pela Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando a estrutura programática necessária, programas, ações e metas para o planejamento a médio prazo. A sua elaboração respeitou o prazo e o rito legislativo adequado. Observamos que os programas propostos estão alinhados com as necessidades prioritárias identificadas em audiências públicas e com as políticas públicas fundamentais de Herculândia, abrangendo setores estratégicos como, por exemplo, a educação, saúde, segurança e infraestrutura urbana. As metas físicas e financeiras propostas no PPA 2026 a 2029 demonstram coerência com a projeção da receita municipal estimada para o período. A distribuição de recursos entre os programas que demonstram equilíbrio prudente entre as despesas de custeio e os investimentos de capital, sem comprometer a saúde financeira do município. Os valores previstos para despesas de duração continuada estão razoavelmente calculados. O PPA demonstra transparência ao detalhar os programas por área de atuação, ao vincular os objetivos e as respectivas fontes de recursos, facilitando o posterior controle de avaliação por parte dessa Casa Legislativa e da sociedade. Considerando que o projeto A teve seu trâmite regular obedecendo dos ritos legais, B demonstrou equilíbrio entre receitas e despesas e C atendeu aos requisitos estabelecidos pela Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse relatório é favorável ao projeto de lei número 16 de 2025, respeitando a autonomia que a administração municipal possui para a plena execução orçamentária através de gestão e planejamento de seu programa de governo, amparado pelas normas vigentes que regem os princípios da administração pública. Herculândia, 9 de outubro de 2025, Lorival Bonfim Rocha, relator. Sobre o parecer, projeto de lei número 16 de 2025, a Comissão de Finanças e Orçamentos, nos termos da Lei Orgânica do Município de Herculândia e do regimento interno desta Casa Legislativa, e após deliberação ocorrida em 9/10 de 2025, emite decisão favorável ao projeto de lei número 16 de 2025. Nos termos do parágrafo 1º, artigo 64 do regimento interno, o relatório terá força de parecer, vez que aprovado por unanimidade. Herculândia, 9 de outubro de 2025, relator-presidente Lorival Bonfim Rocha, vice-presidente Vitor Henrique Costa e membro Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella. Solicita a leitura dos ofícios números 60 ao 63 de 2025, referente às respostas dos requerimentos número 27 ao 30. Ofício número 60 de 2025, referente ao ofício número 51 de 2025, com requerimento 27 de 2025. Herculândia, 2 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 27 de 2025, de autoria da nobre vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que solicita esclarecimentos acerca da Lei Ordinária
3.257 de 2024, que institui a Semana Municipal da Capoeira e o Dia Municipal da Capoeira. Encaminhamos em anexo o ofício expedido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com as devidas informações. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Ofício da Secretaria de Cultura, ofício número 10 de 2025, de 29 de setembro de 2025. Excelentíssima Senhora Tatiane de Oliveira Campos, Vereadora Municipal. Resposta ao requerimento 27 de 2025. Excelentíssima Senhora, com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste informar que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apenas foi informada sobre a Lei Municipal 3.257 de agosto de 2024, período em que a Secultur estava em plena preparação para a conclusão da revitalização da Casa da Cultura, finalização de editais, prestação de contas, lançamento de livros e os eventos de final do ano, e que demanda uma grande atenção da pasta. Uma vez lembrando, a pasta só dispõe do secretário para elaborar e executar todas as ações práticas e documentais referentes à cultura. No artigo 1º da referida lei, que trata o período em que deve acontecer tais ações, percebemos que irá coincidir com a Semana do Incentivo à Lei criada pela Lei 3.069 de 2019, e que só teve suas ações iniciadas em 2021. Mostrando a realidade orçamentária e disponibilidade dos servidores para que tudo pudesse acontecer da melhor maneira possível. Com a programação da Secultur para o ano de 2025, foi elaborada pensada no final de 2024, em uma solicitação oficial de inclusão de nova lei, valorizando uma linguagem artístico-cultural, foi impossível realizar uma ação isolada somente para este segmento, principalmente por demandar tempo de pesquisa e organização. Porém, informamos que a Secultur tem colaborado e muito na promoção à visibilidade da capoeira em todas as suas redes sociais e sempre que solicitado. A Secultur disponibiliza anualmente no mínimo de um edital para que todos os interessados apresentem projetos culturais em qualquer linguagem artística, mostrando assim a preocupação da pasta em atingir o máximo possível de segmentos artístico-cultural, bastando para isso a apresentação do projeto simples e bem fundamentado. Com nossos editais já foram beneficiadas as linguagens de música, dança, fotografia, literatura, capoeira, oficina de capoeira no edital de 2021 e documentário da capoeira em 2024. Artesanato e audiovisual, o que mostra a ampla abrangência cultural de nosso município e esforço dessa secretaria de um funcionário só em atender a todos dentro da nossa realidade e capacidade. A Secultur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, já atua na divulgação e visibilidade da capoeira desde maio de 2024, ou seja, antes mesmo da existência de uma lei municipal com a finalidade de promoção e apoio à modalidade. A Secretaria de Cultura e Turismo de Horcolândia já estava fazendo a devida valorização. Para o ano de 2026, já faz parte da programação dessa secretaria uma exposição e exibição de documentários sobre o tema. Na certeza de podermos contar com a atenção de Vossa Excelência, colocamos à disposição para apresentar maiores informações e detalhamentos. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Rogério Morandi Cabral, Secretário de Cultura e Turismo. Aqui segue alguns anexos sobre o apoio da Secretaria da Cultura. Ofício número 61, de 2025, referente ao ofício número 51 de 2025, requerimento 28 de 2025. Horcolândia, 3 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 28 de 2025, de autoria da nobre vereadora Tatiane de Oliveira Campos, apresentar as informações solicitadas referente ao reservatório de água localizado no distrito de Juliânia, conforme segue. No que se refere à qualidade da água distribuída pelo reservatório, qual a frequência de análise atestando estar próprio para o consumo livre de contaminações? A Prefeitura Municipal de Horcolândia, preocupada com o bem-estar e saúde da população, realiza semanalmente análises da água nos reservatórios do município, dentre eles do distrito de Juliânia, para verificação dos parâmetros básicos de potabilidade. Adicionalmente, mensalmente,